Fala galera que se liga no canal Papo Soccer Podcast. Hoje mais uma entrevista com a personalidade do futebol brasileiro, Moraci Santana, professor Moraci, preparador físico, talvez o melhor preparador físico da história do futebol brasileiro, participou de diversas Copas do Mundo, é campeão mundial em 1994, participou do São Paulo do Tele Santana, ganhou tudo que podia ganhar, foi para o Fenerbahçe com o Zico, tem muita história boa para contar com o Moraci, tá? E agradecer, lógico, a produção e a direção do programa, que é a Scott Comunicação. Quem está à frente da Scott Comunicação é o Kleber Scott, sempre proporciona para a gente a oportunidade de conversar com essas feras do futebol e a gente leva esse papo para você, tá bom? Agradecer a Soccer Destination, que é a nossa parceira aqui já desde o primeiro programa com o José Silvério, sempre manda para a gente uma sacola de brindes, tá? No meio da entrevista vocês vão ver do que se trata, e a gente manda para o convidado ao final da entrevista. E o nosso novo parceiro aqui, você que é de Itanhaém região, WSNet Fibra Ótica. Ó, faz o seguinte, pessoal, entre em contato com a WSNet, fala que você viu aqui no Papo Soccer, tá? No podcast, que você vai ganhar uma camisa. É uma camisa brinde que a gente manda para o convidado, lá da Soccer Destination também, da loja. A gente vai mandar para você, tá bom? Então, foi na WSNet, fez a aquisição do plano, que eu não preciso nem falar, quem é de Itanhaém sabe, é a melhor fibra ótica da região, tá bom? Você vai ter os descontos que a WSNet já dá, já tem a aquisição, a matrícula, o aparelho, você não paga. E se falar que viu aqui no podcast, você ganha uma camiseta, tá bom? Uma camiseta para você correr, praticar esportes. Beleza? Então, faz contato com a WSNet, tá aqui o WhatsApp, ó, 3421-1818. Pode contratar pelo WhatsApp ou pessoalmente, tá bom? Então, você que é de Itanhaém região, já sabe. WSNet, falou que viu aqui no Papo Soccer Podcast, ganha uma camiseta já de cara. Beleza? Então, Everton, a gente vai pro Papo com o Moraci, mais uma entrevista aí, e vamos tirar coisa boa aí desse cara que tem tantos anos no futebol. Fala, Menezes. Novamente aí para mais uma entrevista e entrevistar aí o maior preparador físico da história aí, do futebol. Fechou. Bora pro papo, então. Bom, uma honra estar recebendo aqui o Moraci Santana, acho que o maior preparador físico da história do futebol brasileiro. Fazendo um resumo breve aqui, lógico, a gente vai perguntar para ele mais detalhes, mas iniciou a carreira em 1973 no Palmeiras, fez uma faculdade de Educação Física em Santo André, passou por diversos clubes, entre idas e vindas na seleção, participou de várias Copas do Mundo. Palmeiras, se eu esquecer algum, depois o senhor me corrige. Palmeiras, Al-Ahly, Seleção, Santos, Emirados, Arábia Saudita, São Paulo, Valência, Fenerbahçe, eu fiz minha colinha aqui, né? Fluminense, Guarani, Inter, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, Olympiacos, Iraque e o mais recente deles, talvez o Bragantino. Foi o Bragantino mais recente, professor? O Bragantino foi o mais recente, né? Ok. Então, de todos... Na realidade, o mais recente foi o Al-Wehda, né, na Arábia Saudita, que foi agora no início do ano lá que eu fui lá para tentar recuperar a equipe lá. Está faltando apenas 5 jogos para terminar a liga da temporada 2021. Então, mais recente no mundo árabe. De todas essas experiências, aí já vou emendar com a primeira pergunta, qual delas foi o maior desafio na sua carreira, professor? Mais uma vez, boa noite e obrigado pela entrevista. Boa noite. Sem dúvida, eu acho que o maior desafio é uma Copa do Mundo, né? Passa a ser, né? Até porque eu já tinha ido na Copa de 82, de 86 com o Tele Santana, e depois voltei com a seleção brasileira em 94, e naquela Copa estava completando 24 anos que o Brasil não conseguia um título, né? Então havia uma esperança muito grande, sempre há uma esperança muito grande de uma grande participação da seleção brasileira e, consequentemente, com a conquista de um título. Então acho que assim, o maior desafio mesmo, assim, não diminuindo os desafios que eu tive nos clubes, mas eu acho que o maior desafio foi esse com a seleção brasileira. Era esse com a seleção brasileira. Professor, boa noite. Prazer enorme falar com o senhor. Prazer é todo meu.
qual que é a principal diferença da preparação física dos dias atuais para os dias a partir de 80 para cá, década de 80, 90, para os dias de hoje? Olha, há uma diferença, lógico, relativamente grande, né? Eu acho que o grande passo da preparação física, em termos científicos, acho que foi no início da década de 90, quando cheguei no São Paulo e encontrei com o Dr. Turíbio Leite de Barros Neto, que, na minha opinião, é o papa da fisiologia, e continua sendo, né? É o cara que entende mais de fisiologia, não só aqui no Brasil, mas se você for levar até em contexto mundial, principalmente relacionado a futebol. E ali a gente conseguiu desenvolver um trabalho que até então eu não tinha tido a oportunidade de desenvolver. A gente fazia algumas avaliações, mas algumas avaliações de campo, que assim a gente não tinha uma base muito grande para estar fazendo, nem equipamento para estar fazendo essas avaliações. E quando cheguei no São Paulo em 90, cheguei em outubro de 90, né, já no final, na virada do turno do Campeonato Brasileiro, chegamos até a final, mas perdemos para o Corinthians, naquela época o São Paulo com o Tele. E aí, a partir de 91, a gente começou a desenvolver esse trabalho, esse planejamento, que foi tudo baseado em cima das avaliações, né? Então, com avaliações, com dados concretos de cada atleta, ali a gente começou a fazer essa diferenciação entre um trabalho coletivo para um trabalho mais individualizado. A gente trabalhava muito em grupos, às vezes o próprio grupo todo fazendo o mesmo trabalho, até porque a gente não tinha muitos dados de cada atleta. Eram poucas as avaliações que a gente tinha, ou tinha condições de fazer, mas a partir de 91, a gente desenvolveu um planejamento juntamente com o Turíbio ali, com o nosso departamento, e nós conseguimos fazer uma espécie de um modelo de trabalho em que nós, durante um ano todo, a minha ideia, né, não era só fazer a avaliação no início da temporada, ver como os jogadores se apresentavam após uma parada, né, uma pequenas férias na época, mas como isso se desenrolava ao decorrer do tempo, né? Ao decorrer da temporada toda. Eu sempre fui uma pessoa de planejar, de fazer planejamento, então ali eu já fazia a diferenciação já dividia a temporada em torneios, né? Por exemplo, o Campeonato Paulista era a primeira fase da temporada, depois Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, uma segunda fase, e o Brasileiro uma terceira fase. Aí um pouco mais para frente teve a Libertadores, aí passou a ser uma quarta fase. Então dividia a temporada em fases, né? E é lógico, levando em consideração cada temporada para que você começasse a temporada relativamente bem e terminasse muito bem essa temporada. Então você tinha que ter um cuidado muito grande, né, para que uma temporada não atropelasse a outra ou não atrapalhasse a outra. E com esse planejamento que nós fizemos junto com a fisiologia, nós conseguimos tirar dados importantíssimos de cada atleta, e a cada ano que estava passando, a gente estava cada vez mais individualizando o trabalho dos atletas e conseguindo tirar mais de cada um. Então, ali eu acho que foi uma virada de uma preparação até certo ponto empírica, né, para uma preparação física mais científica. E hoje, cada vez mais, a evolução ela continua, cada ano aparece novas situações, coisas vão sendo introduzidas, então é lógico que com o passar dos anos há sempre uma evolução e a mudança vai acontecendo cada vez mais rápido. Professor, deixa eu aproveitar já o gancho. O senhor comentou da questão da equipe de fisiologia, da equipe do senhor, né, da preparação física, mas tudo passa pela equipe da comissão técnica, né? Você tem que ter um técnico que te ouve, enfim, troca figurinhas ali contigo e que tenha sabedoria. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta do nosso inscrito no canal, do Silas. Ele mandou para a gente o seguinte, e aí o senhor responde se o senhor quiser, lógico. Quem é o melhor e quem foi o pior treinador com o que o senhor trabalhou? Difícil de falar do pior, né? Melhor, assim, é até complicado de falar, porque, assim,
Vamos colocar assim 3 treinadores que eu acho que assim eu me dei muito bem e a gente acabou tendo sucesso até pelas conquistas, né? Tele Santana, o Parreira e o Zico. Foram os 3 treinadores também que eu trabalhei mais tempo, né? Teve mais tempo de trabalho com eles. É lógico que acabou tendo um relacionamento muito bom, um entendimento muito bom entre o meu trabalho e o trabalho deles. Então, eu acho que esses 3 aí foram os treinadores que assim, eu tive um sucesso maior, né, em relação ao trabalho. Essa engrenagem entre a preparação física e a parte técnica, ela se deu como se fosse uma química, né? E a gente conseguiu grandes resultados. O pior? Pior eu vou ficar devendo. Tá bom. Acho que não existe o pior, né? Acho que não existe o pior. Eu acho que tem esses 3 aí que eu trabalhei mais tempo e me dei muito bem. Os outros também não, que eu não me dei bem com os outros. É que alguns treinadores eu trabalhei pouco tempo, você não tem como fazer uma avaliação concreta do trabalho do treinador. Assim, na verdade, eu me dei bem com todos eles, né? Assim, a minha maneira de ser, o meu tipo de trabalho, sempre procurando sempre me colocar nesse lugar de auxiliar, de coadjuvante, né? Facilitar o trabalho do treinador dentro de campo, em todos os aspectos, não só fazendo a parte física ali, mas também em relação ao todo, ao planejamento de trabalho, como o Tele, por exemplo, deixava a meu encargo de fazer todo o planejamento de treinamento. Eu fazia um macrociclo para a temporada toda, um mesociclo que era para as temporadas, para cada competição, e fazia um microciclo que era o semanal, entendeu? E o Tele tinha confiança o suficiente para que eu pudesse desenvolver esse trabalho. Então, assim, Tele trabalhei bastante tempo, comecei a trabalhar com o Tele em 1979, então, muito tempo junto com ele. Parreira depois, também várias Copas, vários clubes. E o Zico, mais recentemente, a gente se deu muito bem também no trabalho. E assim, os outros, eu trabalhei com o Mancini, trabalhei com o Ricardo Catalá, com o Geninho, todos eles, ganhei títulos com eles também, mais recentemente com o Antônio Carlos Zago aqui no Red Bull, também ganhando título. Então, cada um com a sua característica, com a sua maneira de trabalhar, e assim, graças a Deus, com todos eles eu me dei muito bem. Professor, o senhor não acha que o calendário brasileiro prejudica mais os atletas do que, por exemplo, na Europa? Olha, eu acho assim, ainda que na Europa já também piorou um pouco com relação a isso, né? Porque antes eles jogavam menos partidas, hoje já estão jogando bem mais, né? Já tem mais competições e estão jogando bem mais. Aqui eu acho que além do problema de você ter mais jogos, mais competições, porque lá na Europa a grande diferença é que já não tem o regional, né? Quer dizer, no caso aqui para nós, aqui paulistas, aqui, nós temos o Campeonato Paulista, que por sinal é muito bem disputado, é muito bem organizado pela Federação Paulista, né? Mas toma parte do calendário, né? Aí você tem Copa do Brasil, quem está em Copa do Brasil, quem está na Libertadores, aí quem está na Sul-Americana. Hoje praticamente essa elite de futebol brasileiro, que são as 20 equipes que estão na Série A do brasileiro, praticamente estão participando de tudo isso, né? Ou eles estão na Copa do Brasil, estão na Libertadores, estão na Sul-Americana. Então, há um calendário assim relativamente apertado. E aqui no Brasil com uma agravante, né? Porque é pelas dimensões continentais que o país tem, muita viagem, a viagem em si, né? Ela não quer dizer nada. O problema é toda essa logística para você fazer uma viagem aqui no Brasil, né? Quem está aqui em São Paulo, quem está no Rio, até certo ponto é um pouco mais beneficiado, porque tem voos direto para essas outras capitais. Coisa que quem está lá em Chapecó, por exemplo, não tem. O próprio Curitiba, lá, às vezes você precisa vir para São Paulo, de São Paulo para Brasília chegar em Fortaleza. Então, alguns percalços que nesses países na Europa não tem. Eu trabalhei no Fenerbahçe, por exemplo, e a gente ia jogar a Champions League, quando nós tivemos na temporada 2007 e 2008. Pô, a gente ia para a Alemanha em 2 horas e meia. Aqui no Brasil, você vai daqui para Recife
em 2 horas e meia, né? O que você leva lá de um país para outro lá, quando nós fomos jogar em Londres, da Turquia, de Istambul até Londres, são 3 horas e pouco. O que você vai levar daqui até Fortaleza. Entendeu? Então, assim, as distâncias são muito curtas, de um país para o outro, não estou falando nem dentro do próprio país. Então, tudo isso aí você tem que levar em consideração que ao longo da temporada isso vai pesar, lógico, com certeza. Os campeonatos são muito juntos, né? Parece que Copa do Brasil, brasileiro, acho que devia ter uma organização melhor, na verdade. Assim, eu acho que já está num ponto muito melhor do que era antes, né? Sim. Antigamente, eu cheguei a ter pré-temporada de 4 dias. Voltou de férias, aí de 4 dias já estava fazendo uma partida oficial, né? E na maioria das vezes era uma semana de pré-temporada, você já estava jogando, né? Hoje já tem um tempinho maior aí para você fazer essa pré-temporada, coisa que na Europa são 40 a 45 dias de pré-temporada. Você tem ali 3 semanas a 4 semanas de trabalho específico, né? Aí você tem aí 3 a 4 semanas aí de torneios, de jogos amistosos, de preparação. Quando você entra na competição, você já está bem rodado, né? Já fez várias partidas em torneios, aqueles torneios de verão na Europa, e que já está valendo 3 pontos, tudo, porque você joga às vezes partida de assim, dia não, valendo ponto, valendo uma taça, valendo um troféu. Então, você, quando entra na competição, quando você entra na liga, no campeonato nacional, você já fez aí 15, 20 partidas, entendeu? Coisa que no Brasil, você vê quantas partidas as equipes fizeram para entrar no Paulista? Nenhuma. Um outro jogo treino aí que teve aí, já estão no Paulista. Quer dizer, o Paulista o regional acaba sendo uma preparação para você vir jogar um pouco mais na frente de Libertadores, você vir jogar um pouco mais na frente da Copa do Brasil, brasileiro, né? As equipes acabam utilizando o regional. E é lógico que, assim, não desprezando o regional, porque a cobrança vai existir por parte da diretoria, por parte de torcedor, por parte de patrocinador, de investidor, independente seja o regional, seja a Copa do Brasil, seja o brasileiro ou a Libertadores. O senhor mencionou a passagem pelo Fenerbahçe, que é a segunda passagem, né, 2007-2008. Inclusive, a que o Fenerbahçe chegou nas quartas de final da Liga dos Campeões, né? Contra o Chelsea, se não me engano. Vi uma entrevista recente do Alex, que ele até comentou, a gente teve um lance lá, bati uma falta, o Lugano trombou, sobrou para o nosso lateral, ele não falou o nome, e o cara chutou para fora, a gente podia ter avançado para a semifinal. Fez lembrar essa entrevista. Professor, uma pergunta para o senhor. Até qual idade, em média, ou cada caso é um caso, enfim, que um jogador consegue atuar em alto nível no futebol? Isso é muito individual. Eu acho que, além da característica de cada atleta, que facilita com que ele tenha uma longevidade maior, tem o cuidado dele como atleta, né? Aquele atleta que realmente leva a carreira a sério, como sendo realmente um atleta e não um jogador de futebol, né? A gente vê casos aí, citar alguns, né? Como o Cafu, chegou quase aos 40, o próprio Zé Roberto, que se quisesse estar jogando até hoje, talvez você vê pelo físico o Zé Roberto está aí, acho que atuando até hoje, o próprio Cerezo. Então você via que já como atleta, independente da idade, ele já tinha uma condição física nata, né? Aquela propriedade que o próprio organismo traz, de, assim, 90 minutos sempre foi muito fácil para eles. Então, como foram atletas também que se cuidaram, que tinha esse cuidado de levar a profissão de uma maneira bem profissional, né? Sempre dormindo bem, se alimentando bem, esquecendo esse lado de noite, que noite não foi feito para atleta, aí ele consegue ter um período, uma longevidade maior, né? Isso também vai de atleta para atleta, né? Isso é muito individual, cada um, você tem que respeitar o organismo dele. Tem alguns atletas, mesmo se cuidando bastante, tendo muito cuidado, mas acaba tendo lesões, porque o organismo dele não acompanha todo esse processo,
acaba tendo lesões, tendo que fazer operação de articulações, no caso do joelho, isso prejudica demais e acaba encurtando a carreira do atleta. Professor, o senhor participou de várias Copas do Mundo, né? Só que teve... Seis Copas. 6 Copas. Só que teve duas que, assim, que o Brasil mais sentiu, na verdade, a seleção era considerada a favorita, né? 82 e 2006. Qual foi a maior tragédia, assim, a maior decepção para o senhor? Por incrível que pareça, para mim, foi 82. Até porque aquele jogo contra a Itália foi véspera do meu aniversário. 5 de julho. Aí foi bravo. Mas aquela seleção, eu acho que assim, a minha maneira de ver é que ela não estava preparada para perder. Nós não estávamos. O trabalho todinho do Tele sempre foi um trabalho assim ofensivo, buscando vitória. E a maneira como a equipe vinha se apresentando, né? Não só durante a Copa, mas como antes da Copa, né? Pô, o grupo estava muito entrosado, era bonito de ver jogar, né? Tanto que o Guardiola fala, né? Ele estranha o brasileiro perguntar o TikTok do Barcelona e tal. Pô, meu pai me mostrou a seleção de 82. Depois eu joguei contra o São Paulo do Tele, eu vi como é que o time do Tele jogava. E vocês estão me perguntando de onde que veio o TikTok do Barcelona? Né? Pô, isso aí, em 82, a seleção brasileira já fazia isso. Então, assim, aquela seleção, eu vejo assim, que ela não estava preparada para perder, por aquilo que vinha apresentando. Eu acho que o maior pecado daquela seleção é a gente ter perdido o Careca nas vésperas da Copa do Mundo, 10 dias, uma semana antes de começar. Ele teve uma lesão muscular um pouco antes da gente viajar, ele negligenciou um pouco o tratamento, que ele não foi todo dia no São Paulo tratar, por mais ou menos uns 15 dias. Ele se apresentou relativamente bem, mas no primeiro jogo treino que a gente fez lá em Portugal, que nós passamos Portugal primeiro antes de ir para a Espanha, uma bola que o Leandro cruza para ele no segundo pau, ele levanta a perna para tentar dominar a bola, que ele ia ficar cara a cara com o goleiro, e ali ele sentiu o posterior e acabou ficando fora da Copa. E eu acho que o Careca fez uma falta enorme lá, porque ele estava... O entendimento dele com o Zico, com o Sócrates, com o Falcão, parecia que jogavam junto há 20 anos. E eu acho que não tirando assim, nada em relação ao Serginho, nada contra, mas o Careca se entrosava mais naquele estilo de jogo que a seleção jogava. Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, se o Careca tivesse lá, nós tínhamos ganhar aquela Copa lá, aquele jogo contra a Espanha, os gols que a gente perdeu, contra a Itália, aliás, os gols que a gente criou e acabou perdendo, com o Careca lá, acho que seria bem diferente. Professor, deixa eu aproveitar o gancho, estou sempre aproveitando o gancho, e colocar uma pergunta de um outro inscrito nosso, Luiz Paulo. Ele mandou o seguinte, ó, ele já que a pergunta foi 82 a 2006, fala muito da preparação para a Copa 2006, que era muita badalação, também pensava-se que a gente ia ganhar, tinha o quadrado mágico e tal. De fato, essa preparação, o senhor que estava diretamente ligado na preparação, o que teve a mais ou a menos da preparação da Copa 2006, ou não? Ou foi feito tudo que tinha que ser feito e perdeu em campo mesmo? O que o senhor pode falar para a gente a respeito disso? Realmente, no papel, né, a gente tinha uma seleção... Você não tinha como não falar que não seria a favorita, né? Com o nível dos atletas que a gente tinha, Kaká, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho sendo o melhor do mundo, o Adriano numa fase excepcional, outros jogadores que estavam no banco que estavam muito bem, como o Juninho Pernambucano, o próprio Zé Roberto, que entrou como titular, fez uma excelente Copa. Então, nós tínhamos vários jogadores num nível bastante alto. Eu acho que uma das coisas que eu acho que prejudicou demais foi essa primeira fase de treinamento lá em Vegas, na Suíça, da maneira que foi feito, né? A gente exposto lá a todo o treinamento, a 5.000 torcedores, tanto de manhã como de tarde. Quando nós fizemos o primeiro treino lá no local,
já teve 5.000 torcedores de manhã, 5.000 torcedores à tarde. No segundo treino, meu treinamento foi na sala de musculação. Eu pedi para fazer uma sala, fizeram um complexo do lado do estádio, e no primeiro andar era uma sala de musculação que, com aparelhagem tudo nova, até ficou muito bem montado. E o trabalho todo era ali. O trabalho de campo seria só à tarde. O Américo Farias me passa lá na sala e fala assim, você tem que levar os jogadores no campo. Disse, Américo, por que eu tenho que levar os jogadores no campo? Tem que levar, porque é uma apresentação da seleção brasileira aqui e tal, tem torcedores lá. Você, o treinamento é aqui na sala de musculação. Daqui, já falei para os jogadores, eu vou terminando aqui, vou alongar e tal, nós vamos entrar no ônibus e vamos voltar para o hotel. Não, tem que... Pô, Américo, me explica por quê. Ele falou assim, o contrato rege que tem 5.000 torcedores lá que pagaram ingresso e a seleção tem que entrar em campo. Eu falei, tá bom. Aí desci lá, foi uma enganação tremenda lá, porque os jogadores ficaram trotando lá e eu segurando os caras trotando. Quando deu uns 15, 20 minutos, o jogador já começou, prof, e aí, nós vamos ficar trotando aqui até que hora? Não, calma, mas já está terminando. Já consegui enrolar uns 20 minutos lá, aí vieram para o meio do campo para fazer o alongamento, e aí também eu enrolando no alongamento para comer tempo, para eles ficarem um pouco mais de tempo lá expostos lá, acabamos ficando meia hora lá no campo, e o torcedor pagou para ver o jogador trotar 20 minutos e fazer mais 10 minutos de alongamento. Sim. Né? E aí fomos embora para o hotel. Chegou no hotel, falei para o Parreira, tá sabendo aí que todos os treinos vão ser lá no campo com o torcedor e está sendo pago? Aí o Parreira chamou o Américo. Américo, que história é essa aí dos treinamentos lá com o torcedor? Faz parte do contrato. Não, treinamento tático aí, alguns treinamentos táticos, pode arrumar outro lugar, não vou treinar aí não. Vai ser impossível, porque a multa é muito alta. Vai ter que ser tudo aí. Então nós treinamos 18 dias lá, fizemos 2 amistosos, exposto lá naquela bagunça. Para nós não foi nada de interessante, para o torcedor maravilhoso, vendo todo dia os jogadores lá, os ídolos e tal. Para a imprensa também foi maravilhoso, acredito, né? Ali acompanhando os treinamentos, se bem que para a imprensa não estava proibido, nunca foi proibido para a imprensa acompanhar os treinamentos brasileiros, principalmente a imprensa brasileira, né? E foi aquela confusão que foi. Fora isso, quando nós fizemos, logo que a gente chegou lá, nós fizemos avaliação lá em Vegas, numa clínica, eu vi que assim, nós tínhamos vários jogadores que estavam, alguns acima do peso e outros com certo esgotamento, como o caso do Roberto Carlos, o Cafu, que tinha sido recém-operado do menisco do joelho, não ia atrapalhar, porque só que ele não vinha numa sequência de treinamento. Né? Então, assim, eu falei, Parreira, nós temos 8 atletas aí que, na realidade, você teria que cortar, porque 3 semanas de treinamento não é tempo suficiente para colocá-los em forma que eu digo, para disputar uma competição de altíssimo nível, em curto prazo de tempo, que é uma Copa do Mundo. Tá? Aí eu falei para ele, não tem milagre não, a gente vai procurar fazer o melhor que a gente puder, vamos colocar o melhor que a gente puder. Os jogadores, assim, a gente não tem problema dos atletas também quando estão a serviço da seleção, porque todo trabalho que você coloca, eles procuram fazer da melhor maneira possível, estão indo para uma Copa do Mundo, é uma vitrine enorme. Mas nós tivemos esse problema também de alguns jogadores que se apresentaram, não vou citar o nome aqui, que assim, não estavam no melhor do seu condicionamento e já estavam relacionados, né? E não tinha como mudar. Você só consegue mudar por lesão comprovada pelo médico da FIFA, como aconteceu com o Emerson, acho que em 2002, como aconteceu em 2006 com o Edmilson. E aí você pode substituir o atleta, do contrário não. Então aqueles que estão inscritos vão até o fim. Professor, o senhor sabe muito bem, né, que as empresas estão chegando nos clubes, né, brasileiros. O senhor é a favor dessa situação aí de clube-empresa? Sem dúvida. Eu acho que aí até participei de 2 lives ontem, do pessoal até que fez o curso de gestão comigo na CBF, e justamente sobre a SAF, né? Foi no primeiro dia,
estava o senador que fez a lei, né, que apresentou a lei, estava o Cristiano Pupi, que fez o curso comigo, que ajudou na elaboração dessa lei, estava o presidente do Inter de Porto Alegre, lá, Fernando, o Caio de Rosso, que trabalhou no Atlético Paranaense, que é dessa área de gestão e que organizou tudo, né? Então teve várias pessoas aí. Ontem teve o Mauro Silva, teve o presidente do Inter, teve a pessoa que fez a parte de governança e compliance, né? Que é a parte de controle, né, financeiro das equipes. Então, todo mundo falando sobre a SAF. Ainda é uma coisa muito nova, e algumas coisas eu já consegui saber, assim, meio que por cima, mas a fundo ainda a gente precisa pegar a lei todinha para estar lendo tudo e procurando entender tudo. Mas eu acho que vai ser a grande salvação, já está sendo, a grande salvação para os clubes que estão em uma situação ruim, né? É que até um deles até estava falando, o torcedor tá desconfiado, isso daí o meu time vai falir, que aí como empresa pode falir, não sei o que mais, Ele falou assim, ele não descobriu ainda que o time dele já está falido. Exatamente. Na realidade, já está falido. Como já aconteceu. O clube que não aderir a essa situação realmente vai ficar para trás, né? Assim, tem clubes que têm uma situação financeira relativamente boa, como o Flamengo, o próprio Palmeiras, tudo, que ainda pode ser que os clubes grandes até demorem um pouco a chegar nisso. Mas um clube grande como o Cruzeiro, como o Botafogo, como o próprio Vasco, né? O Botafogo já está virando empresa, o Cruzeiro já virou, aliás, o Botafogo também já. E assim, acho que o grande vamos dizer, toque que vai ter no negócio da Sociedade Anônima Futebol, a SAF, é que assim, ele vai estar dentro de uma regulamentação, dentro de leis específicas de uma empresa. Os dirigentes vão estar sob responsabilidade fiscal, como qualquer um de uma empresa, só que ele vai estar aberto para investidor. Aí, o que a gente ouviu muito ontem, anteontem, né? Não basta ter o investidor, não basta ter o dinheiro, você vai ter que ter gestão. Então, essa gestão ela vai ter que ser o mais profissional possível. Você vai ter que ter, em cada área, um gestor específico que seja da área e é uma pessoa contratada, é uma pessoa remunerada, ele vai montar uma equipe. Então, tudo isso, né, você tendo profissionais em cada área, você sabendo utilizar da melhor maneira possível esse aporte financeiro que vai ter, sem dúvida, é meio caminho andado, porque o grande problema do investidor no Brasil, ou do patrocinador, é não saber o que vai acontecer com o dinheiro que ele coloca no clube. Dessa maneira que é gerido hoje em termos de associação. Né? Contrata, como é que você contrata? Aí não tem um departamento de compliance, não tem um departamento que acompanha, independente, né? Porque na SAF você tem que ter um departamento de compliance que vai controlar todo esse dinheiro que entra e esse dinheiro que sai. E é uma empresa, você tem que contratar uma empresa independente, não é gente do clube que vai controlar isso. Entende? E precisa ter a aprovação deles, né, para que você compre algum material ou venda algum, você compra um atleta ou vende um atleta, isso aí tudo vai para um caixa, isso aí é tudo controlado. Então, o que a gente está vendo nisso daí? Desde que ele tenha uma gestão profissional, seja bem gerido todo esse aporte financeiro que vai entrar, com certeza tem tudo para dar certo. Isso vai passar tudo por gestão. Independente seja SAF ou não, como acontece com os clubes agora. Não é falta de dinheiro que tem nos clubes, que normalmente são associativos. É como é gerido isso. Né? Não é gerido de uma maneira correta, né? Não é gerido de uma maneira profissional. Não tem profissionais lá e assim eles não estão comprometidos com o clube de fazer uma boa gerência transparente para que isso aí rode. Tanto que você vê que tem clubes que são associativos, que estão fazendo uma boa gerência, que está dando resultado. Você pode ver o Palmeiras, você pode ver o Flamengo, o Palmeiras até é um misto, né?
Porque o Palmeiras tem uma gerência profissional, que são executivos que estão em cada área lá, tem uma profissional como presidente, né, de uma empresa, e estão gerindo o Palmeiras, né? Então, então eu acho isso, que a SAF vai ser a salvação de muitos clubes, e já começou a ser, né? Já está salvando o Cruzeiro, já está salvando o Botafogo, e outros clubes. Eu acho até que alguns clubes aqui de São Paulo, que já estão saindo na frente, como o Novo Horizontino, a Ferroviária, o Ituano, o Mirassol, que já são empresas, né? já vem também, né? O Bragantino é o Red Bull que está por trás, que comprou o Bragantino para dar um salto já para a Série B, mas essas outras equipes estão vindo todas estruturadas, com gerências profissionais, com gestores profissionais, e logo vão estar apertando as equipes da Série B, ou estar apertando essas equipes da Série A, né? Eu acho que quem sair na frente vai ter uma grande vantagem. Sim. Professor, antes da próxima pergunta, a gente vai mostrar aqui, ó, é o nosso parceiro Soccer Destination, é uma loja de materiais esportivos focado no futebol. A gente vai mandar para o senhor, depois eu pego com o senhor o endereço, caixa postal, a gente vai mandar essa camiseta aqui para o senhor, que tá? legal. A camiseta lá da loja, um brinde pela participação, uma maneira de a gente agradecer a participação do senhor na entrevista. Obrigado, ela. Entrevista essa que já está encaminhando para a fase final. E na fase final da entrevista a gente tem o Falei e Corri, é o nosso quadro. É assim, a gente faz a pergunta e o entrevistado não tem a oportunidade de justificar. Ele só é nos 5 minutos finais. Ele dá a resposta e fica na mente ali de quem está ouvindo. Pô, por que o cara pensa isso e tal? Topa, pode ser, professor? Pode ser, lógico. Sem poder justificar? Vamos lá. Depois do Pelé, quem foi o melhor? Zico. Ronaldo ou Romário? Ronaldo. Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Messi. Marcos ou Tafarel? Tafarel. Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Ronaldinho Gaúcho. Melhor seleção brasileira de todos os tempos? 82. Qual time gostaria de ter trabalhado e não trabalhou? Olha, trabalhei em todos eles. Ótimo. Qual time... Eu gostaria de ter trabalhado mais tempo no Santos. Mais tempo no Santos. Qual time torce o professor Moraci? Seleção brasileira. O preparador físico orienta nas substituições? Não. Não. Orienta nas contratações? Pode participar. E por último, eu vou pedir aí, o senhor pode ter um pouquinho mais, porque vai ter que falar 11, né, se o senhor quiser fazer, lógico. Quem são os 11 do Moraci Santana? Aí o senhor vê os 11 melhores jogadores que o senhor viu jogar, que o senhor trabalhou, de seleção, de clube. A gente vai do goleiro ao atacante. Se o senhor quiser escalar os melhores que o senhor viu, ou que o senhor trabalhou junto, aí é o critério do senhor. Vamos lá. Zete. Cafu. O Aldair, zagueiro. Dario Pereira. Leonardo. Mauro Silva. Nosso volante. Outro volante. Eu vou colocar um estrangeiro aí, pode ser? Pode ser. Apiá, da seleção de Gana. Aí, Alex. O Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Fenômeno. R9. Tá faltando um, não? Falta um. Eu falta um atacante. Atacante, mais um aí. Zico. Excelente. Tá faltando essa seleção. A seleção tá para frente, vai ganhar todo mundo. Professor, agradecer, tá acabando o nosso tempo, tá?
de gravação, a gente tem mais 1 minuto e meio, só agradecer ao senhor a participação. Eu queria fazer mais uma pergunta, mas acho que não vai dar tempo de responder, só se for naquelas de sem justificar. O senhor colocou o Alex como entre os 11. O senhor acha que faltou uma Copa do Mundo com o Alex? Sem dúvida. Acho que a de 2006 foi um pecado ele não ter ido. Poderia ter ido, né? Eu vou até colocar uma situação rapidinha aí. Pode falar. Ficou em dúvida entre o Alex e o Ricardinho. O Ricardinho tinha sido meu jogador, meu atleta no Corinthians, tenho amizade com ele até hoje e tudo, mas tanto da minha parte como do Jairo Leal, que era o auxiliar do Parreira, o nosso voto foi para o Alex. Mas Zagallo e tal preferiram o Ricardinho e acabou a convocação caindo em cima do Ricardinho. Mas eu acho que o Alex fez falta naquela seleção. Poderia ter ido. Maravilha. Professor, da minha parte, muito obrigado pela participação. Não sei se o Everton quer se despedir do senhor. É uma honra para a gente. Vou pegar o endereço para poder encaminhar para o senhor o nosso brinde, tá ok? Tá ok. Disponha sempre, o prazer foi todo meu. Você vai à disposição, quando precisar, vamos fazer outra aí. Ótimo. Obrigado, professor. Prazer falar com o senhor. Prazer, Cleber. Abraço aí, tudo bom aí. Tá à disposição, tá? Um abraço, professor. Boa noite. Boa.